Boa tarde, pessoal. Eu acho que eu só vou ficar feliz quando eu ver as pessoas que estão lá longe, mais perto. Eu sou carente, né? Então eu gosto das pessoas mais próximas. Esse auditório é tão grande, tão vazio, né? Então a gente fica um pouco carente de ter as pessoas mais perto da gente. Bom, eu vou fazer uma fala apresentando um pouco das minhas questões. Vou fazer algumas intervenções no texto que eu mesmo preparei, porque eu não consigo seguir nem receita de bolo, que dirá, numa fala, seguir o próprio texto. Então, eu queria, antes de começar essa fala, expor um vídeo, que é um vídeo que eu acho bastante interessante. Ação. Chegamos no baile do Jacaré, o fervo, o piruzal, muito boss. Nossa, cheguei no baile 3h30 da manhã, muita chuva, mas depois de manhã foi o acorde. Meu aniversário, muito próspera, muito lança, muito peruca em Jacaré, o afronta. Terror nenhum pra elas. Tem que aturar. Isso aqui é um vestido da Maria Gueixe, entendeu? Me atura. Sabe quanto custa um vestidinho da Maria Gueixe? Me atura, eu não sou mulher, a realidade é essa, eu não sou mulher. Mas não me comparo a nenhuma. Olha pra mim, eu sou bela. Eu ganho. Foca aqui na Dela Crislane. Foca no traje de hoje. Presenteada do boy dela. Muito aniversário, muito próspera. Atura, foca. Eu quero um corpo assim, de mamapoa. Assim, ó. Bundinha natural. Herdei da mamãe. Atura, bebê. Morde a cara. Surta! Jacaré, o piruzal, muito bofe, muito fuzil. E minhas filhas no arrocha. Igual! Beijo. Agora a Dela Crislane tá aí no Mimi, que daqui a pouco tem mais. Atura. A fala de Dara Crislane, que ficou popularizada a partir da sua notoriedade como youtuber, é meu ponto de partida para apresentar essa discussão. O que é possível entender do seu vídeo é que Dara é uma pessoa LGBT que está saindo do baile do Jacaré, na zona norte do Rio de Janeiro. Com seu gestual exagerado, tanto no início da filmagem quanto ao final, Dara exibe com a câmera do celular seu belo corpo, que me leva a crer seguir essa descrição da saída do baile apenas pela nossa... o que me leva a crer que seguir essa descrição da saída do baile apenas pela nossa perspectiva seria injusto com Dara. Afinal, ela se empenha em mostrar o seu corpo com desenvoltura. E não faria sentido se o leitor não assistisse o vídeo. O que chama a nossa atenção no vídeo é como Dara trata a própria vestimenta e demais visualidades corporais. Sua fala é emblemática para fragilizar a já precária sigla LGBT. Lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e travestis. A qual se poderia acrescentar a letra Q de queer, para tentar assegurar que ela não se tornasse tão datada tão rápido. Mas, ainda assim, não há categoria para dizer quem é a pessoa do vídeo sem que se ouça a sua própria fala. Eu não sou mulher, a realidade é essa, mas não me comparo a nenhuma. Outra possibilidade de nomear os interlocutores deste trabalho emerge de uma das entrevistas feitas durante a pesquisa, quando Wallace Lousada, o Val, afirmou: as gays já dominaram tudo. As gays, significando aqui todo aquele que manifesta alguma sexualidade transviada. Em outros regionalismos fora do Rio de Janeiro, temos as bi, as amapô, também com significados semelhantes. Esse é o Val.
As tentativas de categorização são excessivamente restritivas. No entanto, a questão não é sobre ser ou não ser excludente, mas sobre perceber que uma letrinha é suficiente para expor a trama de poder que está em constante disputa. Ora produzem incursões, ora deixam escorregar outras, sem que se note. O que proponho é fazer ver o encontro entre as categorizações na forma de coalizões abertas. Essa palavra é bem importante para mim, coalizões abertas. Como já está mais que sublinhado por Butler, 2017. É o que passei a chamar e a entender como pessoa negra e LGBT. Jovens do nosso tempo, entre 20 a 30 anos, apelidados por alguns de geração tombamento, fazem-me olhar para os elos que podem promover suas categorias nativas, tais como pintosa, close, lacre, carão, afronto e coió, que, por sua vez, oferecem um cenário de embates, um lugar de fala, construção de vaidades, erotismos e violências a partir da criatividade e estética funk. Mizarri, 2014. Talvez o X, que tanto reivindica um lugar para o gênero neutro, seja o X de Linda Quebrada, da música Bicha Preta, bicha aqui com X, que não tem muito lugar na sopa de letrinhas, mas que deixa as categorizações se fundirem em movimento, tornaram-se outra coisa, ou simplesmente um permitir de fluir de imundícies. Ser algo na medida que também é outra. Ou como propõe Derrida, por exemplo, com uma noção muito cara, essa pesquisa, que é a noção de indecidibilidade. Uma coisa que também pode ser à medida que também é outra. Então, para mim, esse termo imundo é um termo bastante performativo para levar a um determinado entendimento como uma chave de leitura conceitual, em que eu vou desdobrar na dissertação uma forma de entrada a partir das imagens do funk. Então, para mim, o imundo, né, é um assumir de uma existência subalterna. Há uma potência conceitual deste termo na forma epistemológica do latim imundus, que assume o sentido de sujo ou impuro, a partir da formação in mais mundo, indicativa de fora do mundo. Com a origem do mito da fundação das cidades romanas, este termo revela que, na configuração urbana, existia um ponto central que privilegiava locais como o Palácio do Imperador, conhecida como mundos. O imundo, sem polos de oposição, assume para si aquilo que está fora, como algo que pode existir sem que seja esterilizado. Na minha pesquisa sobre funk carioca, tomo de assalto este mundo como uma torção performativa para perturbar as vistas de quem lê e de quem ouve. Essa bicha preta, pintosa da favela, a fusão das tensões de raça, classe e gênero, que são pulsantes, tais como o cabelo afro que é assumido, a roupa repaginada e reapropriada, o ruído do pancadão do som do funk, e esse enorme lugar da música popular periférica que ganha visibilidade e produz afrontas com o próprio corpo. No funk, atualmente, se apresenta de forma visceral e muito clara a incorporação de lugares de fala da pessoa negra e LGBT. Incorporação no sentido corpo-ação, no sentido pleno do termo, pois os atos de fala, além das músicas, estão entendidos em seus próprios corpos. Letras cada vez mais atrevidas, com bordões e termos que antes eram apenas restritos aos guetos, mas que no momento atual disputam espaço no universo de legitimidade pelo qual o fenômeno do funk ainda luta enquanto gênero musical. Para além das discussões sobre a inclusão das pessoas LGBTs em direitos civis mais objetivos, como casamento, divórcio, nome social, a inclusão que aborda se refere a uma maior solidez simbólica nos espaços de lazer, afeto e socialização. Trata-se da inclusão no ver, no olhar à imagem do outro, na cultura visual que não está restrita ao gueto, seja pela diluição dos polos de difusão de informação, mediante canais que falam de todos para todos, seja pela circulação física não restrita a um único lugar, em uma cidade tão demarcada por territórios como o Rio de Janeiro. Importante lembrar que não fala apenas da dicotomia entre heterossexuais e as gays, mas das gays para as gays.
Isto entre aspas. Entra aqui o corte de classe e raça, que cria um abismo simbólico entre a zona sul da cidade, com o qual o imaginário do Rio de Janeiro ainda se identifica, e o subúrbio, marcado pela marginalidade em todos os sentidos do termo. Talvez para mim, enquanto LGBT, essa dicotomia seja bem pulsante por pensar questões, pois se trata também do meu lugar de fala e das minhas zonas de confrontos simbólicos. Também de um negro observando outros negros, de uma gay debatendo com outras gays, de um favelado dialogando com outros favelados. Já que assim me configuro, foi possível produzir este ir e vir enquanto carioca. Eu acho que eu resolvi pensar algumas coisas que não cabem muito no Lattes, porque por falta de comprovação, ou por falta de diploma, ou por falta de perspectivas, né? Algumas coisas definitivamente na academia elas não têm muita condição de entrar no Lattes, né? Como uma formação de um certo trabalho. Então, de alguma maneira, esses espaços, né, que eu abri agora para fazer uma apresentação minha enquanto autor, são espaços que são absolutamente tensivos, são espaços que são absolutamente difíceis de legitimar, por vezes, me entendendo enquanto artistas visuais, enquanto artista visual, a legitimidade da minha fala nos espaços ela é posta em xeque, né, pelos tipos de objetos que eu estudo, que eu procuro para estudar, talvez porque eles não apresentem coesões, talvez porque eles não apresentem idealizações identitárias, mas que exponham contradições. Eu estou interessado em expor contradições, eu estou interessado em expor condições em que a gente possa nuançar mais possibilidades de análises. Talvez isso não faça muito parte do universo em que a gente está acostumado a desejar que a identidade, ou essa noção discursiva de identidade, se apresente. Então, tem uma pena ela não estar aqui, né? Tem uma peça de direção da Adriana Schneider, né? Acho que muita gente conhece, Cidade Correria, que diz muitas frases de efeito que tem, né, da poética daquele texto coletivo. Tem uma frase que ela fala assim: eu sou a cidade correria, eu sou um monte de coisa, e de repente fala assim: eu sou o trabalho, eu sou o miojo, né? E aí eu falei assim, pô, de tanta frase legal, eu fui decorar marcar justamente o miojo, né? Porque eu acho que quando a gente está falando de uma possibilidade de uma construção e de um lugar, essa ideia do miojo ficou na minha cabeça, né? Porque quantas vezes, né, esse miojo ele aparece, né, na minha janta, né, no final do dia, que não tinha muito lugar na minha cozinha, né, de um lugar no qual eu não nasci na classe média, mas eu entrei na classe média, né, por uma série de configurações, e passei a ocupar espaços e a entender esses lugares de embates que vão se apresentar, né? Então, como todo pessoa negra, de alguma maneira, eu acho que eu falo de mim, mas isso não é só sobre mim, né? Não é um trabalho sobre mim. Eu acho que, como eu, tem muitos, essas histórias elas podem ser partilhadas, né, e conversadas, por exemplo, nos ciclos de ativismos ou de militâncias, de alguma maneira, em que a sensação né, talvez os colegas que aqui estão e se leem como negros talvez possam pensar dessa maneira ou partilhar dessa forma, né? Mas que uma certa sensação de solitária, de um certo trabalho que parece que é só você que está fazendo, né? E que, na verdade, é só um sentimento, né? Porque quando a gente chega num espaço, por exemplo, eu sou docente da Universidade Estácio de Sá, por exemplo. E você se percebe, dentro de uma sala de professores, com 60 docentes, mais ou menos, para um campus que é enorme, tem muita gente, e você é a única pessoa que se identifica ou se lê como negro naquele espaço, você e o atendente, né, que é responsável pela sala dos professores. E aí você se sente, de fato, com questões que parece que você é um certo ET, ou um pentelho, ou um chato, ou simplesmente um certo lugar solitário mesmo de trabalho, onde é simplesmente esquisito essa posição. Porque não é que é minoria, né, que é minorizado, né,
não é que eu sou subalterno, que é subalternizado, né? E aí essa questão, ela fica sempre uma coisa que vai te lembrando, né? E especialmente quando os traços fenotipais, ou então características tidas como étnicas, né? Como cabelo, ou como algum tipo de traço identitário mais marcante, né? Você vai ser lembrado que aquele espaço, o teu corpo está perturbando aquele lugar, que o teu corpo não pertence. Você é percebido, mas você não é muito notado, né? E aí você tem que fazer um constante exercício de dever de casa, né? Se você tem que fazer o dobro para ter um pouco de metade, né? Então, se a gente vai ter uma fala aqui, a gente vai fazer o dever de casa, porque a gente vai ser questionado, né? A gente vai ser perguntado de forma interticiosa, de forma minuciosa, como talvez outros trabalhos não fossem questionados em determinados espaços, né? E aí, semestre passado, nós, na UF, no PPG-Com, no contexto do Laboratório de Pesquisa de Culturas Urbanas e Rede de Música Pop Periférica, da qual coordena a minha atual orientadora, Simone Pereira de Sá, no PPG-Com da UF, um programa de comunicação, a gente produziu um documentário a partir da música da MC Carol, 100% feminista, e a gente vem seguindo a MC Carol, né, todas as falas, todas as posições em que ela coloca, e uma das que ela colocou foi que a gente está acostumado a sair na mão, então pode vir que a gente aguenta, né? Quando ela tem, por exemplo, alguns embates dos locais que ela vai circular, por exemplo, falando justamente desse local, né, que é tensivo, que é um local que vai ser, sim, de disputa, que vai ser, sim, de demarcação de lugar e de pensar como que as coisas podem ter políticas mais 50-50, né? Como se pode ter divisões mais justas de trabalho. E aí eu vou ser bem digamos assim, não poupar o parquinho do fogo e do incêndio, né, mas pensar, por exemplo, né, que, por exemplo, a inclusão das cotas nos programas de pós-graduação, eles só apareceram quando os programas de pós-graduação foram pontuados, né, a partir disso. Né, não me parece que tinha um engajamento, um desejo, um comprometimento, né, com esse desejo da cota aparecer ali de alguma maneira. Aparece, sim, quando é um desejo de, na farinha pouca, meu pirão primeiro. E aí, aí me parece uma coisa esquisitíssima, né? Você está diante de grupos de intelectuais e essa pauta ser pauta, né? Que parece que tem uma constante suspensão da racionalidade, né? Quando que convém ao próprio bolso, né? Quando que convém à própria carreira, quando que convém ao próprio lugar. E a emulação disso é muito doida de se ver num espaço que deveria se pretender como crítico. E aí, vide, por exemplo, uma outra questão que vem sendo discutido, pelo menos no nosso programa, que é como é que a gente faz para ter professores, docentes, né, negros, no próprio corpo docente da pós-graduação, se não é previsto, por exemplo, o espaço que reserve, por exemplo, para esse docente se cadastrar como professor de pós-graduação nesse local. Né? E o que isso, por exemplo, impede algumas pesquisas que vão estar na chave da raça. E porque isso, de alguma maneira, a não abertura disso, por exemplo, leva, às vezes, a uma percepção que, geralmente, os espaços de branquitude não vão ter, né? Que é uma percepção sectária. Né? O branco não se percebe como sectário, né, nas suas configurações políticas, quando se trata disso, por exemplo. Então, quando eu falo dos espaços de conflitos, de confrontos simbólicos do qual me encontro, né, esse espaço de trabalho. Né, esse espaço de trabalho também como artista, como docente, e que vai se espraiar, por exemplo, na minha vida e no meu polígono, né, tanto eu como outras pessoas, de atuação e de interesses também. E aí, na minha pesquisa de mestrado aqui no programa de pós-graduação em Arte da Cena, sob orientação da professora Elizabeth Jacó, e com uma proximidade muito grande da professora Tereza, inicialmente haviam duas grandes coisas que me inquietavam, né, a imagem do funk e as fotografias. Esta inquietação me seguiu pela minha atuação como fotógrafo em um veículo de comunicação importante aqui do Rio de Janeiro, a Rádio FM O Dia, onde era possível passar horas com MCs, funkeiros de diferentes portes e estruturas.
circular por backstages, produzir conteúdos voltados para audiências e engajamentos nos canais da rádio. Nesse veículo, minha função era uma mistura de repórter fotográfico com produtor de conteúdo que se tornou imunda às minhas percepções acadêmicas e autorais. Nessas minhas vivências, notava a forte e marcante presença de pessoas negras e LGBTs em territórios marcadamente heterossexuais, em casas de shows como bairros tão distintos como a Barra da Tijuca, Barra Music, Campo Grande, West Show, na rodovia Washington Luiz, Rio Sampa, na cidade de São Gonçalo, R9, e diversos outros lugares importantíssimos e centrais para a minha pesquisa, como Madureira. Foi circulando por esses lugares, levado pela rádio, ou por conta própria, que fiz os primeiros apanhados de minhas imagens, uma espécie de série, aprimorando meu lugar privilegiado, né, aproveitando meu lugar privilegiado, tanto de olhar quanto de escuta, o que chamei de Behind the Funk. Bom, essa vivência, que começou em 2013, me trouxe uma visão de alguns intertícios do mundo funk carioca, termo de Hermano Viana, com minhas sensibilidades e os meus modos de olhar para o funk. Eu estava dentro da caixa preta, né, que todo pesquisador vai a campo, quer estar e com plenos acessos. Nesse estudo interdisciplinar, dialoguei com pesquisadores como Adriana Lopes, a partir da tese Funk-se Quem Quiser, no Batidão Negro da cidade carioca, Bilena Mizarri, a estética funk carioca, criação e conectividade em Mr. Catra, Mariana Caetano, Maipu Seu Poder, representação feminina através do funk, identidade, feminismo, indústria cultural, além dos clássicos de Hermano Viana e tantos outros. É o caso das turmas de comunicação que oferecem a ideia da cultura pop na cena funk, da qual hoje faço parte no programa de pós-graduação em comunicação da UF. Então, mais do que uma quase óbvia defesa da importância do estudo do funk como um processo cultural complexo, procuro entender como a relação com o funk mobiliza afetos e pertencimentos, explorando não mais um lugar de defesa do funk, mas um local de potência estética em que o funk pode me oferecer. Nesse sentido, foi fundamental produzir diálogos com alguns artistas visuais que também foram arrebatados por essas sensibilidades. É o exemplo marcante de Dani D'Arcorso, primeira fotógrafa a construir um trabalho autoral positivando o funk em 1998, com a série Totoma do sampling do funk, feita ainda em película. Quero só fazer um adendo, por exemplo, nessa imagem. Essa é uma imagem da D'Arcorso, que em entrevista ela pôde me esclarecer melhor. Ela chama essa imagem de Monstros de Mil Mãos, as imagens da minha esquerda, da direita de vocês, de Monstros de Mil Mãos. E ela conta um pouco que essa imagem ela foi pedida para ela, no ano de 2005, para ser capa de um livro, sobre funk, de um jornalista, desse jornalista Silvio Ziger, e aí ela pede, nesse momento, ela cede essa imagem, e essa imagem ela vai parar dentro desse livro por um processo muito esquisito de higienização, um processo de negociação muito complexo, em que essa imagem é flipada, a cor do cabelo é alterada, é transformada num pop art, é retirada a contradição que ela se apresenta, e aquilo vira uma outra coisa. Parece que é o funk que se espera ver, nunca o funk daquilo que ou pelo menos uma porção representativa e ilustrativa de um movimento muito mais complexo, com muita nuance, com muito paradoxo em torno dele. E aí, enquanto os portais discutiam se Vai Malandra pode ou não pode trazer brasilidades com Z, as dissidências dessas imagens do funk já faziam orbitar as tensões do passado. Quando a exposição Totoma foi exibida no exterior, houve uma tensão enorme entre o curador e o embaixador brasileiro na Holanda, pelo fato deste afirmar que as imagens não eram representativas do Brasil.
Neste sentido, os conservadorismos e caretices criam veto ou exotizam excessivamente esse popular bastardo, envolvendo-o em uma moral esterilizante, criando ressalvas, propondo higienes, negociações que abrandam aquilo que o olho dos pulmões, das pulsões de branquitude temem ver. Tenta-se criar ressalvas e anteparos a tudo aquilo que propõe imundícies. E aí, outros dois fotógrafos que foram bastante caros à pesquisa, né, o Vansan e a Maria Busanovsky, nesse sentido, o Imundo transfere e apreende essas tensões nas imagens. É pela existência dessas imagens que há uma reivindicação mútua em direção à existência dos sujeitos que nelas estão. São em trabalhos onde o tema central não esquiva da rostidade, do corpo, da pele e da ação. As imagens dos artistas Daniela da Corzo, Vansan Rosenblanc e Mariana Busanovsky travaram e travam embates em exposições e mostras que não se pretendem higienizantes, ou seja, um constante bater de pé em direção à afirmação das imundícias. A presença e a circulação das imagens levam consigo toda a carga de tensão que o mundo funk engendra, mas, enquanto aliadas, dissidentes, a contrapelo da cultura dominante. No meu período no PPGAC, repensei minhas primeiras inquietações e trouxe à tona um trabalho autoral que havia desenvolvido antes da entrada no mestrado, uma série de ensaios fotográficos. Esse meu envolvimento, fora das alcunhas comerciais, foi ganhando força e se misturando às minhas percepções do tema de pesquisa, até que se tornaram indissociáveis. Depois disso, senti vontade de produzir um trabalho mais processual, mais lento, que assumisse a lógica de ensaio. Aliás, o termo ensaio em fotografia precisa de uma constante massagem cardíaca para resistir ao que se propõe, ensaiar. Buscando ensaios que então iniciei uma bateria de encontros e trocas com 6 rapazes, que foi o Júri Nascimento, o Wallace Terra, Val Lousada, Luca Machado, Lucas Gabriel e Jeff Impiciani, que ao longo de quase 3 anos forjou-se o trabalho Poses Imundas. Eu estou deixando aqui em cima um apanhado das imagens desse processo, para quem quiser ver e ver no seu próprio tempo, né, num tempo diferente do vídeo, e pode circular aqui ou pode se espalhar aqui na própria mesa
essas imagens. E aí, intencionalmente, né, tanto na dissertação quanto no processo autoral, trazer para o centro do trabalho aspectos da cultura visual do funk, né, os embates, os debates e os embates que oferecem nuances para regimes de visibilidade que aprisionam as percepções sobre os seus sujeitos. Durante a pesquisa, refleti sobre fusões artísticas e outras maneiras de ver o corpo negro, investigando trânsitos entre linguagens artísticas como fotografia, performance art e dança. Este ato de tratar das imundícies, a partir das poses em portréis fotográficos, norteia a minha crítica autorreflexiva dos processos artísticos contemporâneos que versam sobre manifestações culturais herdeiras da diáspora negra. Não somente aqueles passíveis de legitimação, mas aqueles que são complexos e paradoxais, como a cultura popular massiva. E aí, aqui a gente tem sempre um embate, quando a gente trabalha com objetos da cultura de massa, que sempre tem uma dicotomia burra, né? E eu já não tenho mais como explicar isso se não for desse jeito, né? Uma dicotomia que não ajuda, uma dicotomia que a gente herda, né? De uma maneira de pensar que parece que a gente está falando de céu, inferno, né? De anjo, demônio, corpo e alma, parece que a gente está reproduzindo isso constantemente. E aí essas dicotomias vêm, né, criando oposições em movimentos que não operam na base do ou, operam na base do e. Né? O funk é uma voz que expressa o desejo feminino, é uma voz que objetifica o corpo feminino, um lugar de fala da periferia, é um processo da indústria cultural, e é isso tudo junto. Né? E é muito mais coisa que talvez eu pudesse passar horas listando aqui. Isso não é uma oposição, isso é uma outra coisa. Talvez uma encruzilhada desse mais conta de tentar explicar o que é isso. E, em linhas gerais, o corpo da pessoa negra, que está sob múltiplos vetores de força na cultura popular carioca, é sedimentada por uma diversidade de movimentações, performances e marcadores sociais, em uma noção de coreografia, como trabalhada, por exemplo, por Lepek, em diversas de suas obras, né, no campo da dança. Defendo que a pose observada por Teresa Bastos, que aqui está presente, ocorre de um modo semelhante no portré, pois tanto a ideia da dança quanto da pose são debatidas para além do movimento em si, mas de forma política e estratégica. O que Lepek chama de coreopolícia e coreopolítica, onde a ideia de coreografia em noção expandida é capaz de acionar a pluralidade social, política, econômica, linguística e estética de um fenômeno. Almejo que tanto a expressão artística do gênero portré em fotografia, tratada na tese de Bastos, quanto a ideia de performance art, a partir de Fabião, sejam motores potentes colocando em cena tanto o corpo do fotógrafo quanto do fotografado em experiência mútua. A performance aparece aí como um elemento agenciador da participação que se estabelece no duo modelo-fotógrafo, muito característico do histórico gênero portré. O trabalho autoral Poses Imundas cria, a meu ver, um deslocamento da ideia de plano de composição, Lepek, 2012, em dança para um plano de composição na pose, permitindo que levemos em conta um elemento fundamental na ideia do autor, o chão, que quer dizer a própria história. Chão de Lepek, que creio que há uma incrível semelhança ao chão convocado nas letras do funk, acredito que trata-se de um lugar onde se dá a composição de diversos fatores, um atentar, cito, né, um atentar agudo às particularidades físicas de todos os elementos de uma situação, Lepek. Essas particularidades se assentam no chamado plano de composição, que, como o nome já diz, irá incorporar a relação com o corpo-ação. Com o corpo e o chão, e este chão. Acrescento ainda também a colaboração na pesquisa de outros autores que foram fundamentais para a gente pensar essas noções de performance, como, por exemplo, Sodré e a Leda Martins, que vai falar na próxima mesa. O que advoga é que tanto o portré como a dança podem ser debatidos para além dos movimentos cinéticos de sua composição, mas de uma forma política e estratégica. É nesse sentido o enfrentamento aos embates na captura das imagens, quanto o tema é o corpo de uma pessoa negra e LGBT. É o assumir que o corpo é uma arena de disputa ao longo dessa história que se passa no chão. Então, esse jogo nesse chão de vaidades, os erotismos, as violências, as autoapresentações, os jeitos do corpo, as formas de dar-se a ver
em público, aquilo que deixa explícito que é igualmente fútil e fundamental, uma simbiose reciprocamente complementar na chamada cultura pop. Mais uma vez, a pulsão das poses imundas, que, em outras palavras, vai propor com nuances o modo de ver, de existir, de estar também nas imagens, afinal, como diz Daria Krislane, olha para mim, eu sou bela. Eu queria... essas são parte de alguns trabalhos que a gente vê aqui, que estão presentes aqui nesse livro, né? Eu queria, antes de encerrar a minha fala e abrir para a conversa, eu queria só mostrar um pouco de onde essa fragmentação desse olhar está me levando como pesquisa e foi me levando para o doutorado, né? Esse mesmo corpo, que é o corpo da pessoa negra, da LGBT, me foi muito cara em observar como isso se dá, por exemplo, com outras configurações, como algo que para mim é muito caro, faz parte do meu lazer, que é o samba. E aí eu comecei a perceber que existia uma configuração conflituosa, muito semelhante, entre a dança do samba com relação ao passista de escola de samba, o passista masculino. E esse passista masculino, né, que eu já venho observando há um tempo, e a dança sempre foi uma coisa muito catártica, muito catalisadora para mim, foi interessante porque ele tem um código entre todas as escolas de samba, que é o seguinte, né, não pode dar pinta quando você samba de passista. Isso é uma puta de uma questão dentro das quadras. Então, se esse passista ele mexe o quadril, se esse passista ele dá com os braços, se ele joga um cabelo fictício, né, de alguma maneira, isso atenta contra uma certa ideia de malandragem que se espera dessa coesão, né, do que se espera dessa figura, desse malandro. E ora, né, pasmem, né, 90% das alas de passistas masculinos são homossexuais. Negros. E a gente não tem nenhum tipo de coalizão, por exemplo, para pensar, por exemplo, a complexidade que é essa configuração. E aí, esse mesmo desejo meu de há algum tempo, em que eu olho para o carnaval como um lugar, por exemplo, potente, é isso que eu venho trabalhando no doutorado, na comunicação, que vai, por exemplo, trazer para essa imagem uma certa transmissão de saber, corporal, que vai vir a partir dessa dança, mas que também, hoje, ela está configurada e muito engendrada nesse lugar da imagem que aparece, nesse lugar desse aprendizado, nesse lugar de grafia mesmo, né? Como trabalha a própria Leda Martins. E aí, esse samba, né, esse samba dançado, que tem pouco registro, que faz parte da cultura oral, vem sendo parte de uma fragmentação, por exemplo, desse meu desejo de olhar, por exemplo, continuar olhando para essas questões, mas de um outro prisma, de um outro lugar. Agora em choque com uma ideia de tradição, né? Em choque com uma ideia de uma invenção de uma tradição que é a própria dança em si, né? O próprio samba e o quanto o samba ele é catalisador, né? Eu só quis dar esse spoiler desse momento da pesquisa no universo do doutorado, do qual bebo muito dessa fragmentação em que recebi aqui no Arte da Cena. E é isso, eu queria muito ouvi-los. Um de cada vez. Problema é o microfone, a gente faz sem. Rodolfo, obrigada pela sua fala. Eu queria que você abordasse um pouco mais esta composição da pose, até pensando que você assistiu também a fala anterior, né? Parte, eu também assisti parte, e que parece ser, Rafael, né? Se eu não estou enganada, que há uma espécie de privilégio da pose também, em algumas das pinturas no século XIX, começo do século XX. E aí você está pensando também essa questão da pose como um modo, né? Villepec. Queria que você falasse mais um pouquinho disso, até para você explorar as fotografias suas que aparecem, né?
E o que na pose é significante? E meu nome, Leda Martins. Que bom, né? Que bom ouvir isso de você, que seus textos vibram muito no meu trabalho, né? Bom, vou responder aqui até ajeitando um pouquinho, assim, ficando bem quietinho, porque eu estou olhando para a Tereza, né? Que eu pesco esse diálogo com ela, né? Para pensar esse lugar da pose. Como eu passei a entender esse movimento da pose, é que ele traz, de alguma maneira, na história do portrait, sob a perspectiva francesa, uma forma de arregimentar de alguma maneira e de convencionar esse corpo a aparecer de algum modo nesse retrato. E esse retrato ele vai aparecer, às vezes, configurando identidades, né? Configurando modos de apresentação ou mesmo de autoapresentação desse corpo, né? Eu acho muito curioso quando a Dara Krislane ela mostra com o próprio vídeo do celular toda o que ela consegue, o alcance do seu braço, do seu próprio corpo, né? O peito que ela formulou, o cabelo que ela tem, o vestido que ela usa, o tamanho da perna e da coxa da bunda, e vai mostrando isso, vai apontando, por exemplo, e configurando uma possibilidade de uma criação de um certo erotismo ou um certo daquilo que é visto como marginal, né? Ou como eu venho tratando como imundo. Uma coisa que foi muito cara nessa investigação foi uma percepção da construção de um certo corpo erótico em torção de um lugar que ele não é desejável. Ora, se a gente pensar dentro de um aspecto erótico, quem é um homem atrativo, né? Vai ser um homem viril, vai ser um homem forte, vai ser um homem cheio de referenciais masculinizantes, e aí você tem uma outra construção de pose que vai vir a partir de uma ideia bem simples que o funk traz: aceita que eu sou gostosa. Né? E aí é uma reivindicação de um erotismo, né, que já torce um outro lugar. Sou feminino e, portanto, não me esteriliza a minha possibilidade de também ser erótico. Porque, por exemplo, quando a gente olha essa representação desse corpo que vai aparecer ele erotizado, de alguma maneira pelos meios de comunicação de massa, em geral, esse corpo que vai aparecer da bicha pintosa, como eu trato, como um termo nativo, esse corpo vai aparecer esterilizado de qualquer vínculo sexual. Uma das formas de violência é você tirar essa possibilidade desse corpo poder gozar. Né? E aí esses meninos vão colocar uma roupa absolutamente feminilizante, né, nos seus trabalhos, vão circular por Madureira, por espaços em que isso talvez não seja exatamente muito bem quisto, naquele local, dada a circularidade, a coreopolícia da nossa cidade, e vão ter, por exemplo, um lugar assim: vou sair daqui e vou me arranjar. Né? E aí essa pose, quando isso vem para a pose, isso me aparece como um certo lugar de afirmação, um certo lugar de delimitação de espaço, um certo lugar também de registro, né? Acho que essa palavra para mim que você usa também, esse lugar de grafar esse corpo numa história que não permitiu que aquela imundície se configurasse daquele jeito, né? Nesse ponto o funk ele é muito pedagógico, né? Então quando a gente tem algumas descrições dessas novas configurações diaspóricas, em que vai dizer assim coisas muito simples: cabelinho fininho, bigodinho na régua. Né? Como uma outra produção de erotismo, como uma outra produção de atração disso também, que vai se configurar de uma outra maneira. E quando isso vem para a imagem, isso vem dando a ver isso, né? Isso vem dando a ver aquilo que foi negado. Acho que a imagem ela presentifica uma imagem que ela está num lugar de certa subalternização. Rapidinho aqui, só para complementar, já que ele está falando, né, em conversa comigo, e participei ativamente da pesquisa dele, só que eu acho que, pegando o trabalho dele, né, que também você citou, e que eu acho bem interessante de pensar, e como é que você fez de pensar a pose no funk, com o seu processo de trabalho, isso foi bacana. Então, não é simplesmente fotografar as pessoas dançando funk na rua, não foi isso que você fez. Então, ao você também
levar as pessoas para um espaço, um quadrado, na hora que elas paravam, elas pousavam, traz essa demanda de o olhar do outro e esse transformar-se em imagem. Então, eu acho que esse privilégio da pose, e aí tem as poses, porque se você for fazer um estudo das poses do funk, por exemplo, se você pede uma menininha pequenininha, uma menininha branca, assim, pegando assim, de uma educação tradicional, e ela vai olhar assim para você, né? Deixa eu tirar uma foto, ela já vai fazer assim, a mãozinha de lado, vira a cabecinha. Então, acho que a gente tem um gestual que a pose, ela entra aí. Então, acho que o seu trabalho traz essa história bacana de o movimento, o dançar dentro do quadrado e a pose, esse privilégio da pose de conseguir condicionar determinados gestos que na verdade são um vocabulário corporal do funk, que você pode nem ter pensado, mas que você trouxe com o seu trabalho, que eu acho bacana, que dá para pensar essa questão também. É isso. Ainda pensando um pouco que a Leda propõe, que eu acho muito interessante tentar pensar nos modelos que você fotografa e nos modelos que o Alexandre trouxe, que o Pinto Bandeira pintava, né? Porque isso tem, claro, tem tudo a ver com as possibilidades das épocas, né? Não tem como a gente tem que sempre lembrar isso, né? Mas de pensar assim de que aqui você tem modelos que exploram a sua potência, né? E nas pinturas do Pinto Bandeira, modelos que estavam numa passividade quase, era quase como um olhar voyeurístico do pintor, né? E que também acho que a sua fotografia propõe um olhar voyeurístico, não à toa está tratando de sexualidade, mas agora é a evasão da sexualidade do modelo e não a invasão da sexualidade do modelo, ou da ação do modelo, ou da potência do modelo. Acho interessante pensar nessas duas configurações. Em muitos momentos também da sua fala, você fala muito do corpo negro, quase, né, de uma estética negra. E aí você fala, logo lá no início, que, dentro de uma certa perspectiva do seu olhar e do seu trabalho, não seria o ou, não é? Mas o i, que gerenciaria... Mas é só para te falar como é que isso é importante, porque isso é epistemológico, né? Se você pensar no âmbito das estéticas negras, dos repertórios que nos são oferecidos pelas culturas das diásporas, a dicotomia, as dicotomias fazem parte do pensamento ocidental, né? Daí porque a gente não se, nessas estéticas, o que funda em termos de pensamento nunca é o ou, né? É o i. Então, por isso que não há estranheza para nós do corpo eros-sensual, porque ele não é um ou, ele não é um estranho, não é? Ele é algo constitutivo do sujeito, da cultura, está em todas as nossas manifestações. Então, em relação... Por isso que eu te pedi que você decupasse um pouco mais as poses, né? Aliás, belíssimas, viu? Porque isso é um elemento que eu acho que você pode mesmo, porque o tempo todo... o que há de negro nisso que você chamou do corpo negro? Que é de uma estética negra também, que também está no funk, né? E esse é um elemento que talvez te dê muitos
subsídios para você pensar, porque nesta intrusão da negrura, uma das coisas que ela traz, e que é muito fértil, e eu acho que é muito bem-vindo nesse mundo que separa tudo, né? É a ideia de que Eros é parte do humano, da própria natureza, né? Se nós expandimos as próprias noções do Eros. Ou seja, tudo para dizer que seu trabalho é instigante. Frente, sempre. Desculpa eu ter feito 2 perguntas. Imagina, imagina. Eu acho que juntando um pouco o que você falou, né, dessa evasão dessa sexualidade, né, que vai sair e que pode existir, né, um dos meninos durante as entrevistas, durante a nossa incursão etnográfica, ele falou assim, eu tinha encontrado ele na noite anterior no Salgueiro, né? A gente tinha por acaso se encontrado, ele estava com Marley, né? Marley é um cabelo, né, artificial enorme, e ele fazia parte de uma ala de uma estética afro, aspas aí, do Salgueiro, chamado Maculelê. E aí, no dia seguinte, nós teríamos uma conversa. Né? E aí ele chega careca na minha casa. Eu falei assim, Gabriel, o que é isso? E aí eu fui aprender um pouco sobre que cabelo é esse que, né, que se entra, que sai, que só... Ele falou assim, não, Rodolfo, porque eu tenho que trabalhar com essa feição. Né? Eu não posso trabalhar com aquela feição. Né? Porque ele era atendente de uma academia, ainda muito novo, né, 21 anos. Ele é atendente de uma academia, mas muito consciente. E ele dizia assim, olha, eu já sou um negro muito retinto, Gabriel, esse rapaz aqui, ele falava assim, esse rapaz aqui, ele falava assim, eu já sou bicha, eu sou negro, eu sou pintosa e eu ainda sou macumbeiro. Então, não tem não tem como ter né, nessa conversa. É porque tem uma configuração um pouco mais complexa aí. Né? E é no momento em que a todo momento essa configuração do preto e ainda é bicha, né, ele vai ser lembrado, né, por muito tempo, né, como ele mesmo fala. Né, e aí existe discutível, né, mas existe de fato só uma possibilidade evasiva dessa sexualidade, né, de novo, de alguma maneira sair, mas ao mesmo tempo ser torcida para um outro lugar. Não que isso seja, não qualificando que seja bom ou ruim, mas como um dado, né, mas observando isso como um dado de uma espécie que aparece. Né? De novo, de alguma maneira, esse corpo aparecendo a partir de um lugar onde o sexo né, vai ser caro. Né? O erotismo ele vai dar lugar. E custou para mim um pouco ver esse erotismo durante a pesquisa. Né? Eu estava tratando isso com uma certa naturalidade. Né? Talvez por conta de que, talvez porque a gente também está ali também, a gente está vivo também. Né, produzindo isso está afetando, né, em mútua reciprocidade. Isso que talvez foi essas percepções, e elas foram de fato construídas, né, quase como um Tetris, né, de pouquinho em pouquinho. E nesse momento agora, onde eu vou perceber isso nesse lugar do malandro, né, do malandro do universo do carnaval, ou seja, do passista, né, de escola de samba, esse malandro ele vai se autoexaltar dizendo assim, eu sambo malandro. Eu sou um dos poucos, como se fosse uma peça rara, que só ele samba malandro, em detrimento de todos os outros que não sambam malandro. Né? Ainda que esse outro, né, ele tenha totalmente codificado a gestualidade que o seu corpo vai beber das de ancestralidades, né, de condução de síncopa do próprio corpo, né, de pulsão de que se meu braço faz assim, eu sambo como malandro, e se gira é uma cabrocha, e se dobra o quadril é mulher,
Ainda que esse corpo desse homossexual, de alguma maneira, ele esteja dentro desse código, né, totalmente combinado, né, sobre o que é o samba certo, o que é o samba errado, esse cara vai ser lembrado a partir desse lugar, dessa sexualidade. Você não é o malandro que esperamos, você é um malandro viado, como eles falam. Né? Uma categoria, olha, nós não somos malandros. Alguns vão dizer, nós não sambamos malandros, sambamos malandro viado. Porque é impossível, eles vão dizer o seguinte, cada um vai sambar com o corpo que tem. Né? E aí isso vai ser algo incomum que vem me perturbando, por exemplo, agora também, que é essa composição desse corpo em presença, né? Em situ. Né? A Amanda está mandando, né, eu encerrar a conversa. Tá bom. Então, gente, muito obrigado. Acho que foi riquíssimo ouvir vocês e quero estar sempre em conversa e sempre retornando à casa dos amigos, dos colegas.